Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. Nós estamos estudando sobre, vocês se lembram? O tema do nosso estudo já há algum bom tempo. Ele em mim e eu. Mais forte. Ele em mim e eu na cidade. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amados, essa é uma carta de Paulo escrita quando da sua prisão em Roma. Ele escreve para uma igreja que ele havia plantado na Ásia, uma cidade cosmopolita como São Paulo. Gente de todas as línguas, de todos os povos da época se reuniam ali. Ali floresceu uma igreja forte, operante, poderosa. E também essa carta ganhou uma conotação de uma carta geral para ser lida, como nós fazemos hoje em toda parte onde Cristo fosse pregado. O interessante, amados, logo no começo dessa carta é a apresentação que Paulo faz de si mesmo. Quem sabe veio muita gente aqui hoje aflito porque está numa situação difícil, está enfrentando um câncer, está enfrentando um desemprego, está em luta, e às vezes a gente fica tão... isso é normal do ser humano, fica tentando achar um culpado, é ou não é? Ou só acontece lá em casa isso? Né? Alguma coisa dá para o torto, sai errado, você logo quer saber a razão disso, é ou não é? Eu não sei quantos aqui já fizeram a experiência de chegar para um bebê, uma criancinha mesmo, que nem fala ainda, e olhar bem nos olhos dela. Vocês já viram? Ela vai ficar toda constrangida, baixa a cabecinha, eu acho que pensa assim, descobriu tudo. Porque esse senso lá, que eu acho que veio lá do pecado, faz com que a gente sempre pense alguma coisa deu errado, eu fiz errado, alguém fez errado, alguém me prejudicou. E Paulo se apresenta como Paulo, prisioneiro de Cristo. O que é que Paulo está falando? Logo na apresentação. César acha que foi ele quem me prendeu, mas eu estou aqui por conta de Cristo. Se Cristo não quiser, e a hora que Ele quiser, ninguém me segura. Dá para entender isso, querido? Eu gosto demais porque eu vejo Paulo se colocando rebelde contra as circunstâncias e colocando-se submisso e humilde nas mãos de Cristo, que é o Senhor de tudo, de todos, que está acima das circunstâncias. Vai daí que nós somos daquele povo que não é chamado para andar pelo que vê, nem pelo que sente, nem pelo que toca, porque diz a palavra de Deus escrita por Paulo, que nós somos daqueles que não andam por aquilo que se vê, porque tudo aquilo que se vê é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. O que Paulo está dizendo é isso. Estou aqui até a hora que Cristo mandar. Mas é interessante, queridos, que na primeira metade desse livro fantástico que é o livro de Efésios, Paulo fala de doutrina, fala de teologia, fala de coisas profundas. E só na segunda parte ele vem para uma exortação para coisas práticas da vida com Deus, do plano de Deus relativo a nós, os santos.
Vocês já sabem que Deus nos chama e nos trata por santos. Sabe ou não? Santo não tem a ver com alguém sem possibilidade de errar, mas santos são aqueles que são justificados por Cristo, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que se tornaram novas criaturas. E aí, temos aí essa palavra de redenção de Cristo, a obra do Espírito Santo, fala da unidade cristã que deve haver entre nós, uma nova maneira de andar, do amor, da humildade, das relações humanas, de uma guerra que nós travamos, né? Já vitoriosas contra o mal. Tem muito crente que ainda acha que tem que ficar atemorizado, né, com aquilo que os demônios, que o inimigo pode fazer contra nós. Às vezes você entra numa igreja, o que você mais ouve falar, o nome que mais se nomeia é do diabo, é ou não é? Quem já teve essa percepção? Fala, ninguém tem notícia aqui para dar de Deus. Tinha uma senhora numa igreja que eu pastoreei, que ela me ligava, e falou, pastor, você não sabe o que o diabo fez na minha vida. Irmão, o senhor não sabe o que o diabo fez. O diabo fez isso, o diabo aquilo, o diabo um dia. Eu falei, não aguentei. Eu falei, querida, Deus por acaso não fez nadica de nada na sua vida hoje? Como assim, pastor? Eu falei, não, você só dá notícia do cão. Eu tenho lá nada com esse cara. É ou não é? Mas, amados, essa carta de Paulo fala dessa vida vitoriosa contra, né, o mal, diante de uma dependência de Deus, das realidades espirituais. E a suma dessa carta é o seguinte: todo esse modelo, esse padrão, esse exercício a que Paulo nos chama, e chama a igreja de Éfeso, e por conseguinte todos nós, é até que nós cheguemos à unidade, né, à estatura da medida da plenitude de Cristo. Até que Cristo seja formado inteiro em nós. Até que tenhamos o tamanho do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Então Paulo, queridos, na primeira parte dessa carta de Efésios, ele deixa clara a natureza distinta do cristianismo. Quando o neguinho me pergunta, desculpem, às vezes eu uso esse neguinho, quando eu estava na Europa, eu tinha uma igreja, tinha muito africano, lá em Portugal, e às vezes eu falava, aí o nego chegou para mim, e os irmãozinhos africanos já olhavam, falando, desculpa, queridos, eu estou falando, chegou um sujeito, um rapaz, né? Mas, quando um sujeito chega para mim e diz assim, Rubinho, qual é a sua religião? Eu confesso a vocês que eu engasgo, para falar que eu sou cristão. Porque, queridos, Paulo, nessa carta de Efésios, eu aconselho a todos os irmãos lerem com atenção um livro fantástico, que nós vimos estudando já há um bom tempo, que é chamado de O Evangelho da Igreja, o Evangelho do Evangelho. Ele deixa claro que o cristianismo não tem nada a ver com religião, nesse sentido lato do termo. E o que é religião? O que é que nós entendemos por religião? Um sistema de ideias, de regras, de propostas, e que, baseados na performance do crente, do fiel, ele está ou não habilitado a receber de Deus todas as benesses. É isso ou não que a gente entende por religião? Temos que seguir um modelinho. Se eu fiz tudo direitinho, eu estou apto. É ou não é? Errado. Cristianismo, amados, é crer justamente que ninguém, nenhum sequer é bom. De homem algum pode sair coisa boa, se Deus não for com ele. Ninguém tem absolutamente nada para dar ou acrescentar a Deus. Mas Cristo, antes que nós fôssemos amigos dele, antes que nós o amássemos, nos amou primeiro. E, num português bem rasteiro, quebrou nosso galho. Resolveu as nossas questões. E porque ele fez tudo
quanto era requerido de nós, seres humanos, então nós estamos habilitados a receber o favor de Deus. Amém, amados? Realmente não faz sentido. Na primeira parte da carta de Efésios, Paulo fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Está lá em Efésios 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. E o verbo, o tempo verbal dessa palavra em grego, ela é no modo perfeito, ou seja, Ele fez, está fazendo e vai fazer tudo o que nós precisávamos. Toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com algumas bênçãos. Com todas as bênçãos. Ele já fez isso ou não fez? Amados, qual é a certeza que eu tenho que Deus vai me abençoar? Sabe, a grande expectativa da sua vida. Eu quero te dar uma boa notícia. Pensa bem mais do que isso. Deus já resolveu isso. Ele só vai nos abençoar porque, na realidade, Ele já o fez. Quando enviou Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus ali, nessa primeira parte de Efésios, Ele nos escolheu nele. Lembra-se daquela palavra que diz assim, que Deus não havendo para quem jurar acima de si, jurou consigo mesmo a nosso respeito. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele vai ser o quê? Fiel, porque o compromisso, a aliança que Deus fez, antes de tudo, fez com Ele mesmo. Amados, você já deve ter ouvido falar, tem neguinho que até tatua no braço, Deus é fiel. Eu quero dizer a vocês, fiel ao homem é quem? O cachorro. É ou não é? É sim, amados. Deus não é fiel com o homem. Putz, estraguei o dia de muita gente aqui hoje. Quando eu vinha para cá, minha mulher falou assim, bem, olha lá o que você vai falar hoje. Queridos, Deus é fiel consigo mesmo no que diz respeito a nós. Posso ouvir um amém? Porque eu conhecendo como eu me conheço, eu vou dizer, glória a Deus. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O bem que eu tenho que desejar para os outros eu não consigo. Eu vinha para cá hoje, eu e minha esposa, pensando em como Deus foi misericordioso com os nossos filhos. Porque, queridos, tem muita gente que fica aí com medo de maldições, de problemas no coração dos nossos filhos. Eu temo muito mais aqueles que nós lançamos, os problemas que nós lançamos no coração das crianças, sem querer. Alô? Estou falando alguma abobrinha, queridos? Desejando acertar, querendo o bem dos filhos, a gente faz tanta porcaria. Mas Ele nos escolheu nele, diz a palavra. Não pagou nenhum mérito nosso. Diz a palavra de Deus que Ele nos predestinou nele. Ou seja, destinou de antemão para um plano que Ele tem no coração. Diz Paulo que Ele nos adotou como filhos. E preste atenção aqui, mais um parêntese. Deus não tem filhos adotivos, sabiam disso? Deus tem filhos por adoção, mas os tem. Filhos. É o que a palavra de Deus diz. E nos adotou como filhos. Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Tem hora que você espremer assim, a confissão de fé de muito cristão, você vê que o cara mais professa um espiritismo, uma macumba, um arremedo de crença do que cristianismo. Tem neguinho que acha que Deus e o diabo têm assim, mesmo tamanho. Estudaram junto, são da mesma essência, criados à nascença, é ou não é? Conforme a gente anda certinho, a gente dá força para Deus ou dá força para o cão.
Tem hora que Deus vence, tem hora que Deus não vence. Amados, Cristo ainda é aquele que tem a chave da vida e da morte, que tem todo o domínio, e principado e poder debaixo dos seus pés. E diz a palavra de Deus aqui em Efésios que Deus deu Cristo à igreja. De sorte que se você sentir a sola do pé de Jesus Cristo, nós ainda estamos acima dos principados e potestades e principados. Portanto, queridos, a nossa vida, a questão da nossa vida, tem que ser tratada com Deus. E ainda, Paulo diz que Ele nos criou para algo, um propósito específico dEle. Qual é esse alvo? Nós sermos para o louvor da sua glória. Vamos traduzir isso, tirar isso do teologuês. O que é louvor, queridos? É elogiar. Amém? É atribuir alguma coisa, um benefício, um ato bom a alguma pessoa. Então nós fomos feitos para o louvor da glória. Se os irmãos fossem a uma faculdade de teologia, nós íamos ficar o dia inteiro descrevendo o que tem a ver com a glória de Deus. Isso já foi tratado em livros e muita coisa. A glória de Deus tem a ver com os atributos de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a beleza de Deus, a excelência de Deus, etc, etc. Um dia Moisés teve uma crise existencial tremenda e disse para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Isso está lá em Êxodo 33, 19. Sabe o que é que Deus respondeu para Moisés? Moisés, eis que vou passar diante de ti, meu querido, a minha bondade. Portanto, este alvo que Deus traçou para mim, para você, para todos nós, é que as pessoas, ao verem a nossa vida, serem servidos por nós, vão elogiar a bondade de Deus. Amém, queridos? Mas vamos voltar ao texto. O natural era nós vemos esse trecho que nós acabamos de ler da seguinte forma. Paulo falaria um monte de preceitos, de leis, de regras, de mandamentos, de requerimentos de Deus a nosso respeito, de demandas, descreveria o modelito do crente. E então, depois, numa segunda parte da carta, ele iria falar da recompensa. Mas não. Ele fala da recompensa primeiro. Tudo aquilo que Deus conquistou para cada um de nós em Cristo Jesus. E agora, nessa carta, nesse trecho que a gente começa a ler, ele vem falar o quê? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação, queridos, não tem a ver com talento, não. Vocação tem a ver com chamado, com intimação, com um mandato, com uma ordem a nosso respeito. E como é vivemos de acordo com esse chamado? Vamos pensar aqui um pouquinho rapidamente nessa manhã, em como é que a sociedade nos vê hoje. Danou. Como é que é o crente para a sociedade? O que vocês acham? Olha, vou falar um negócio para vocês. Tenho 57 anos. Tenho lá meus 40 e poucos anos de ministério. Se computar que quando Cristo me chamou eu tinha meus 14 anos de idade. E desde lá eu me entendo como servo de Deus. Eu tenho aprendido que Deus é muito mais bondoso do que a gente pensa. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que Deus ama a crente. É verdade. Henrique, Deus ama a nós, bicho. Deus ama o crente. Crente é um bicho complicado, fala a verdade, amados. Via de regra, a sociedade olha para nós e vê um bando de legalistas, de gente pronta a vomitar leis, regrinhas,
Sobretudo regra para eles, não é? Nós não somos desse mundo, pastor. Já viram isso? É nós e o resto. Eu já contei isso aqui uma vez, um camarada chegou para mim e disse, pastor, você não faz ideia da perseguição que eu sofro no meu trabalho. Que luta que eu tenho, pastor. Tanto que eu sou afrontado, odiado. Aí um dia eu acabei sendo o chefe do cara. Aí um dia eu chamei o cara. Falei, meu irmão, vem cá. O povo ainda não te odeia. Porque você merecia levar uma surra de pau de lenha no lombo. Os caras são bonzinhos demais com você, rapaz. Estou falando que é sotaque de mineiro, porque era lá em Uberlândia. E às vezes a gente é odiado das nações, não pelos motivos corretos. Nós já fazemos marcha para Jesus, mas não é para mostrar para a sociedade que Jesus fez com que nós tivéssemos compromisso com a sociedade. É ou não é? Paulo uma vez escreveu para a igreja de Corinto, está lá no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, uns aqui no meio da igreja dizem assim, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí Paulo fala um negócio curioso, ele diz assim, e tem uns no meio de vocês, ou seja, esse é o pior, que fala assim, não, eu sou de Cristo. Como se pudesse dizer que ele era de Cristo para dizer que não era dos outros. E não tem jeito, amados. Aquele que diz que é de Cristo, ele é de todo mundo, menos de quem? Dele mesmo. Os irmãos estão entendendo isso? Estão entendendo, queridos? Não, mas a gente faz marcha para Jesus como se a gente quisesse o quê? Mostrar que nós é nós. E de repente fica esse arremedo de testemunho. Nós fazemos separação entre o que é de Deus, que pastor, isso é do mundo. Eu só ouvo música gospel. Eu não se misturo, pastor, com os demais. É ou não é? Pastor, o senhor me perdoe aí, que eu chamei o senhor para vir aqui na festinha aqui em casa, e o meu cunhado, que não é crente, ficou alugando o senhor ficou conversando com ele um tempão. Eu falei, não, rapaz, nós estamos aqui para eles, é ou não é? Paulo fala para a gente, queridos, que devemos andar com toda a humildade. É o que Paulo fala. Rogo-vos, para que andeis de modo digno do chamamento. Com toda humildade. Você sabe o que é humildade na palavra de Deus, querido? Humilde tem a ver com aquele pobre de espírito, lá de Mateus 5, 3, Sermão do Monte, quando Jesus começa a descrever as bem-aventuranças, o quão bem-aventurado, o quão excelente, o quão mais do que feliz, mais do que abençoado é aquele que serve a Deus. A primeira característica é o quê? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Você já xingou ninguém e chamou de pobre de espírito. Fala a verdade. É ou não é? Rapaz, aquele ali é um pobre de espírito. Beleza. Deles é o reino dos céus. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos portar com humildade, como pobres de espírito. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer com humilde de espírito? É aquele pobre, miserável, que não tem coisa alguma, e por não ter coisa alguma, ele não tem que se proteger de nada nem de ninguém, porque ele não tem nada a perder. O pobre de espírito não é aquele que o Caco Antibes fazia piada, vocês se lembram? É o cara que fala que é pobre, que não tem nada, aí vem a enchente e diz, levou tudo que eu tinha, mas eu não tinha nada. Esse é rico, é ou não é? O pobre de espírito é aquele também que não vive ansioso, que não vive se protegendo, com medo das coisas, das pessoas, das situações. Por quê, querido? Porque a única posse que ele tem é Cristo, e ninguém pode tirar Cristo da sua vida. E ele fala, então, que nós temos de ser assim,
reconhecidos por Deus como humildes. Isto é um modo de andar, queridos, conforme Deus deseja. Humilde. Aquele que é humilde acolhe, recebe. Eu me lembro da dona Marilis, uma querida, muito amiga nossa lá em Uberlândia, que tinha um filho que tinha assinado um contrato. Eu já contei para alguns irmãos aqui, um contrato com o Barcelona do vôlei da época, que era o Minas Tênis. Já ouviram falar? Alguns anos atrás, a maior potência no voleibol brasileiro era o Minas Tênis. E o menino de 19 anos, filho dela, o Atos, tinha assinado um contrato. Iria jogar com o Minas Tênis. E um dia esse menino foi assassinado, brutalmente, numa rua lá de Uberlândia. Eu estava passando naquela hora ainda, levamos-lo para o hospital, e ele acabou falecendo. Passado alguns dias, a dona Marilis me liga e falou: Rubinho, apanharam o sujeito que matou o Atos. Eu falei: pois não. E aí, querida? Eu quero ir lá na cadeia para bater um papo com ele, você pode ir comigo? Falei: querida, eu conhecendo o coração da irmã, eu falei: vou rapidinho. Só preciso me desvencilhar do trabalho. Eu lecionava na Universidade Federal e terminei minha aula rápido. Quando liguei para a casa dela, soube que ela já tinha ido. Ela nem me esperou. Algumas horas depois eu me encontrei com ela e disse: então, irmã, como é que foi o papo? Eu falei: eu cheguei lá, sentei diante dele e falei: querido, eu vim aqui por uma razão, para dizer que eu amo você. Ela falou: eu sou uma mulher pobre. E das únicas coisas que eu tinha era o meu filho, e como você sabe, fiquei sem ele. E eu vim aqui para dizer que eu preciso de um filho e queria saber se você quer ser adotado. Amados, o que traz dor de cabeça para Deus não são os nossos acertos, sabiam disso? Sabiam ou não? Desculpe, não são os nossos erros. Cristo mostrou que não tem problema com os nossos erros. Ele deu a vida por eles, por nós, lavou os nossos pecados, nos livrou dos pecados, ou da pena pelos nossos pecados. O que traz dor de cabeça são os nossos acertos. Porque naquilo que nós acertamos, nós queremos cobrar dos outros, não é? Isso não tem a ver com humildade. Então eu acerto, eu julgo andar conforme Deus quer, então eu me arvoro no direito de cobrar dos outros, de reparar no erro dos outros, de me comparar com os outros. E de repente nós já estamos fazendo aquela oração de chegar e dizer de pé: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Os roubadores, os injustos, os adúlteros, nem como este pecador do meu lado, publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, as ofertas lá na Casa da Rocha. Humilde, nem queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre, pecador. Está lá em Lucas 18. Amados, quem não é humilde, não anda segundo a vocação que Deus o chamou, tem memória curta, prova do bem e das bênçãos de Deus e acha que Ele que trouxe isso. A sua oração fervorosa, os seus levantar de manhãzinha, como hoje, um dia de frio, com chuva. A Joyce falou para mim: bem, se você não fosse pregar, eu nem ia hoje. Entreguei. E aí, amados, o favor, a graça de Deus vira pagamento. Neguinho ora, jejua, aí vem a bênção. Quem é que trouxe a bênção, queridos?
Eu mesmo. Outro dia perguntaram para o Dr. Shed, o cara chegou para ele e falou assim, pastor, eu corro o risco de perder minha salvação? O Dr. Shed disse assim, ó querido, se foi você que conquistou sua salvação, eu quero te dizer tristemente que você vai perder. Mas se foi Cristo quem trouxe a sua salvação, pode dormir tranquilo. Os irmãos estão entendendo isso, queridos? O humilde de espírito não é aquele que fica reparando na igreja quem é que falhou, quem é que caiu, quem é que errou. E nem tem memória boa demais, porque, vou falar um negócio, o bicho que tem memória boa, o tal do crente. É ou não é? Rubinho, aquele ali, ó, foi ladrão, foi preso várias vezes, glória a Deus, hoje é irmão nosso. É um irmão abençoado, mas sempre vai ser o ex-ladrão. Aquela irmã ali, ó, nem te conto, foi menina de programa. A tadinha da irmã é uma bênção, canta, dá-se, vem, serve na igreja como ninguém. É uma mulher fiel, mas sempre vai ser a ex-prostituta. É uma bênção, viu? Regenerada, lavada, nova criatura. Mas não vai servir nunca para ser minha nora. Isso eu já falo. Humilde de espírito não ri da desgraça do mundo, queridos, antes chora. Porque vê que não tem diferença nenhuma de alguém que está aí pedindo esmola, está parando aí no sinal, ou está lá na Cracolândia. Ele vê que ele não é diferente, simplesmente a graça de Deus o tratou de uma forma diferente. E ele também não se conforma com essas tragédias todas do mundo e fica orando para ficar pior ainda, por quê? Porque assim Jesus volta logo, Rubinho. Paulo ainda continua, diz, andando com toda a mansidão. Sabe quem é o manso? O manso não é aquele que a mulher fala assim, bem, pelo amor de Deus, levanta a tampa dessa privada, ô sujeito manso. Bem, você não vai ajudar eu tirar a louça e tal. Ele é manso demais, ele é sem vergonha. Isso é outra história. Manso, queridos, na palavra de Deus, e a mansidão é bem-aventurança. Podem ler lá, Mateus 5, no Sermão do Monte. Manso é aquele que sabe que não tendo direitos, não vive dizendo aquilo que aqui no Brasil hoje se tornou um lema corriqueiro. Eu tenho meus direitos. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos. Sabe de uma coisa, queridos? Nós estamos numa época de exacerbação do direito. Já repararam isso ou não? E eu quero dizer para vocês que o direito não vai ser estabelecido, a justiça de Deus, a equidade não vai ser estabelecida pelas pontas da balança, mas pelo meio. Porque se está todo mundo exigindo direitos, quem é que vai estar pronto a abrir mão do seu? Ou não foi isso que Cristo fez e ensinou para a gente? Tendo o direito de ser tratado como Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou, se rebaixou, se viu vestido com a pele humana e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, diz a palavra de Deus, lá em Filipenses. Manso é aquele que não luta pelo seu direito, antes o faz em defesa do órfão, da viúva, de todos, menos dele. Eu aprendi isso ainda muito novinho. Eu era meio de esquerda naquela época. Hoje já estou mais maduro. Estou brincando, mas eu era pequeno ainda, novinho, e fui para uma greve, uma manifestação política. Eu me lembro que bateu, assim, eu estava indo já com os amigos, quando bateu aquela... Procurei o pastor da minha igreja, falei, pastor, eu estou com um problema. E ele logo perguntou, conhecendo a mim, o que é que você fez? Eu falei, não, eu vou fazer ainda. Mas conforme o que o senhor falar, eu não faço.
Falei, pastor, eu estou indo para uma greve. É lícito para um cristão ir para uma greve, para uma manifestação? Sabe o que ele falou? Só me perguntou, botou o dedo assim no meu nariz e falou assim, você está indo lá para defender o seu direito, Rubinho? Eu falei, não, pastor, eu acho que eu estou indo lá para defender o direito que eu julgo ser do povo. Ele falou, então vai com a bênção de Deus. Vai com jejum, cantando corinho, mas vai. Essa coisa, queridos, de ficar se protegendo e se cuidando das pessoas, milindrado, amados, tome cuidado, porque esse não é o modo digno da vocação a que fossem chamados. E Paulo continua, andando com longanimidade, com ânimo longo, sempre com esperança, sempre com fé, aquela virtude que está naquela pessoa que sabe suportar a dificuldade com firmeza, as contrariedades, em benefício dos outros, que é generoso, que tem paciência, que tem resignação para suportar contrariedades e sempre tem paciência armazenada contra os erros dos outros. Esse é o modo digno. E mais, Paulo fala, aqueles que suportam uns aos outros, porque ele diz, suportai-vos uns aos outros. Isso eu faço, Rubinho. Que eu vou falar, aguentar o Henrique, então eu suporto, irmão. Queria encher de pancada, queria evitar, mas eu suporto, porque nós é crente. O que Paulo está falando, queridos, não é suportar no sentido de você tolerar, mas é você servir de suporte para o irmão, principalmente nas suas falhas, você vai suportá-lo com os seus acertos. Estão conseguindo entender ou está muito difícil? Então, naquilo que faltou no irmão, quem sabe é o que sobra em mim, então eu vou suportá-lo. O irmão não tem muita paciência e vai ter que levar um lero com a esposa. Como eu sou paciente, sei aguentar palavrão, né? Eu vou lá e vou junto com ele. Os irmãos estão entendendo, queridos? Estou sendo bastante prático. Suportar tem isso. Ao invés de expor as falhas dos irmãos, nós vamos cobri-lo. Vamos corrigi-lo em privado, levar um lero em privado, mas na frente dos outros, vamos defendê-lo. Eu vou repartir com ele a minha virtude. E agora, amados, Paulo diz o seguinte, que o modo de viver de acordo com o chamado, com as bênçãos que Deus derramou para nós, tudo isso tem um propósito, eu me esforçar para manter entre nós a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos partes uns dos outros. Amados, nós não fomos chamados a servir uma estrutura, uma organização, nem para servir num prédio. Nós somos partes do corpo de Cristo, o único corpo. Por isso nós temos uma só fé, fomos batizados no mesmo batismo. Um só é o Deus de todos nós, e Pai de todos nós, que está em nós e age em todos. Nós não fomos chamados, queridos, para virmos aqui, como fazemos aos domingos, para colher o que é nosso, para pegar aquilo que vem suprir a nossa necessidade, a nossa carência, mas nós vimos aqui para repartir, pelo menos é assim que deve ser. Os irmãos estão entendendo isso? Uma vez lá na Europa, numa conferência de pastores, eu perguntei para os irmãos que estavam ali, por que motivo você acha que o povo deve vir à sua igreja? Os caras olharam para mim e falaram, o rapaz aí não fala a nossa língua, e parece que o brasileiro é meio totó, porque é óbvio, o povo tem que vir para adorar a Deus, é ou não é? Errado. Jesus disse à mulher samaritana que importa que Deus seja adorado em toda parte, Ele é Espírito, Ele pode ser invocado em qualquer parte. Você pode adorar a Deus na sua casa, não precisa levantar de manhã, pegar chuva e vir aqui. Nós temos que vir aqui para aprender de Deus. Amado, você tem a Bíblia em casa, você quer ouvir um pregador melhor que eu? Está cheio na internet.
O Ed René está pregando hoje cedo. Mas se você disse, eu venho aqui para me encontrar com os meus irmãos e com eles aprender e ser afiado e ser encorajado, até encontrar os chatos, que vão ajudar você na sua paciência, é ou não é? É. Ninguém cresce fugindo de problema. Os irmãos estão entendendo isso. Quando Deus olha para nós, Ele vê o seu corpo, a sua família. Durante muitos anos na minha infância, eu aprendi que quando a gente viesse tomar ceia, nós tínhamos de discernir o corpo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo. E eu pensava que era o meu corpo, eu. E aí o pastor falava, come e bebe condenação. E eu já tremia, falava, não, eu passo, obrigado, estou satisfeito. Mas o que Paulo está falando não é comer e beber com pecado, de ser uma pessoa que não é perfeita. Paulo diz, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. Dá uma olhadinha à sua volta. Faça esse exercício. Pode olhar para trás. Tem gente de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Pois foi este o corpo que Deus lhe deu. Vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito problema com as minhas pernas, mas nem por isso eu queria ficar livre delas. Elas me ensinam muita coisa. Paciência é uma delas. Mas, amados, Deus quer nos abençoar, e Paulo faz esse apelo veemente para que nós nos esforcemos. É uma das únicas coisas no reino de Deus que é conseguido por esforço, manter a nossa unidade. Eu me considero um herdeiro da reforma. Eu sou um reformado de carne e osso e coração. Mas eu sei que a reforma trouxe muito problema para a igreja cristã. É muito do mesmo, separado por coisinhas ridículas. Que um gosta de levantar a mão, o outro não gosta. Um gosta de cantar alto, o outro gosta de cantar baixinho. Um gosta de orar, feito papagaio. O outro gosta de ficar quieto, orar em silêncio. Isso não é motivo a gente sair e nos dividir. Igreja disso, igreja daquilo outro. Amados, andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, é o apelo de Paulo para nós hoje. E com isso eu quero encerrar, queridos. Nós temos de buscar de Deus essa unidade para que nós cresçamos e não sejamos mais como meninos. Para que todos nós nos exercitando juntos, possamos ser, queridos, gente da estatura de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Andeis de modo digno da vossa vocação, para que Ele, estando em nós plenamente, e nós na cidade, nós possamos ser instrumentos de Deus para a transformação de tudo isso que está à volta. Você aceita esse desafio, essa palavra de exortação, amado? Vamos nos encorajar mutuamente, vamos buscar isso de Deus. Você deseja fazer essa oração? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, Cristo é a nossa porção, ó Pai. Cristo é, ó Deus, o nosso bem maior. Nós bendizemos o Teu nome pela dádiva, pela doação tremenda que é Cristo Jesus, que recebemos de Ti por graça, não por pagamento. E se fosse assim, ó Deus, nenhum de nós receberíamos coisa alguma a não ser a morte da Tua parte. Digno é o Cordeiro, ó Deus, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e todo o louvor para todo sempre, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja e de toda parte, aonde se reúnem em Teu nome, se chamam por igreja de Cristo.
Pedimos-te, ó Deus, que Tu nos auxilies, Senhor, com diligência, a andarmos de modo digno de toda essa herança maravilhosa que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus. Tendo resolvido, ó Deus, de uma vez por todas as questões da nossa vida. De sorte, ó Deus, que a nós só nos cabe andarmos, ó Deus, em humildade, em mansidão, suportando os problemas dos nossos queridos à nossa volta. Ó Deus, buscando a paz, a unidade, não abrindo mão de quem quer que seja, Senhor. Porque, ó Deus bendito, nós queremos ir tão longe quanto a Tua graça nos permitir e a Tua vontade desejar. Senhor, sê com cada um de nós nas suas dificuldades. Sê com cada um de nós, ó Deus, no restante desse dia. Para que saiamos daqui, ó Deus, desejosos de ver o Senhor operar em nós e operar na vida daqueles que estão à nossa volta. Na medida, ó Deus, em que deixamos Cristo crescer e aparecer em nós. Derrama a Tua paz, ó Deus, sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana de vitória para cada um. Uma semana, ó Deus bendito, de dependência plena do Senhor e das Tuas coisas, da Tua vontade. Faça-nos, ó Deus, conforme Te aprouver. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.